Você sabia que cerca de 45% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de controle financeiro? E daqueles que fazem, apenas 20% utilizam algum tipo de planilha ou anotação, o restante guarda tudo na memória. Então, através desses dados, eu resolvi fazer um vídeo aqui super simples para vocês, para te ajudar a uma maneira de você ter uma educação financeira um pouco melhor para organizar as suas contas e poder começar a fazer algum tipo de investimento. Então, se você é uma pessoa que recebe entre 2 ou 3 mil reais, esse vídeo foi feito especialmente para você, para te ajudar a começar a investir. Fala, investidor, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Papo Finança. Você sabia que o Brasil está em 74º país do ranking de educação financeira à sua população? Pois é, meus amigos, tenho certeza que nós não somos um dos melhores não. Pelo contrário, estamos bem aquém daquilo que poderíamos. A gente sabe que a educação financeira ela não é ensinada na escola e muitas vezes não é nem falado em casa sobre dinheiro ou sobre as contas. Eu lembro muito de quando eu era pequeno, minha mãe não conversava muito comigo sobre educação financeira, muito menos sobre pagar as contas. Eu lembro mais de ver dívidas que apareciam do que maneiras de como solucionar elas. Mas isso já se passou e com o tempo eu fui crescendo e fui aprendendo a como lidar com isso. E foi isso que eu quis trazer aqui para vocês no dia de hoje, né? Trazer como que você pode mudar, né, de vida tendo uma educação financeira ou no mínimo organizando a sua vida financeira de uma maneira mais tranquila. E esse vídeo eu fiz para pessoas que recebem ali em torno de 2 a 3 mil reais. E por quê? Porque a gente sabe que o salário mínimo ele é um salário mais baixo, tá em 1.312, agora vai ter um pouco aí mais de aumento. Mas a gente sabe que ele é um salário base bem baixo mesmo. Grande parte da população brasileira a gente sabe que recebe menos ainda do que isso. Mas eu sei que a galera que curte aqui o canal é uma galera que recebe em torno disso, de 2 a 3 mil reais. Então vou utilizar isso como média. Se você é uma pessoa solteira, fica muito mais fácil ainda a gente conseguir lidar com esse valor de salário que você tem. Para quem já é casado, eu dou a seguinte dica, né? Une o seu salário junto com o do seu cônjuge. Assim você fica com um salário maior e o potencial dos seus investimentos fica muito melhor. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui então o assunto que eu trouxe para vocês. Hoje no Brasil nós temos muitas pessoas endividadas, cerca de 80% da população tem algum tipo de dívida. E esse dado eu não trouxe da minha cabeça, né? Eu trouxe aí de um dado lá do site do Serasa, que diz que hoje entre 10 famílias, 8 delas contêm algum tipo de dívida. Então para que a gente consiga trabalhar com isso, né? O que seriam dívidas, né? Dívidas são tudo aquilo que eu compro e tem algum tipo de financiamento a ser pago por isso. O mais comum que temos aí são dívidas de cartões de crédito, cheque especial ou financiamento de carro, de casa, né? Esse tipo de coisa aí a gente chama de dívida. Ah, mas então quer dizer que se eu peço algum dinheiro emprestado e não pago uma dívida? Sim, porque todo aquele dinheiro que você toma que não é seu, ele é um empréstimo. Sendo um empréstimo, você tem uma dívida com a pessoa a qual pagar. Então aquelas contas que nós temos ali mensais, que seria conta de água, conta de luz, conta de telefone, essas contas elas não são classificadas como dívidas, a gente classifica elas como contas fixas. É algo que você precisa para você poder sobreviver. Então lembre-se que toda a dívida que você tem é dívida tomada por algum tipo de empréstimo de dinheiro, diretamente com o banco ou diretamente com alguma pessoa. Então isso vai ser classificado como dívida. Os demais a gente classifica como custos fixos, que são os custos que você precisa para poder sobreviver. Depois a gente tem os custos não essenciais, que é aqueles custos que você não necessita, né, absolutamente deles para poder sobreviver. Tipo um streaming na sua casa, ou um passeio que você quer fazer, uma viagem que você quer fazer. Isso são custos não essenciais, mas que você pode classificar eles de uma maneira que você consiga se organizar para, né, poder utilizar o seu dinheiro ali e não destruir com o valor da sua renda que você recebe para não acumular mais dívidas. E depois no final a gente também tem o nosso investimento, que é aquele dinheirinho que a gente guarda para que ele venha render e nos ajudar num futuro próximo ou num futuro mais a longo prazo aí que possa ter também. Então vou mostrar para vocês aqui uma maneira bem simples e bem fácil de como que você pode fazer isso e que vai te ajudar ali a organizar de forma mais prática para que você não venha a ter problemas no futuro com dívidas que possam sair do seu controle. Então vamos lá. Vamos supor ali então que você tem uma renda de R$ 2.500. Seguindo aqui a planilhazinha que eu estou mostrando para você, ele já vai, né, diversificar esse valor para nós. Sendo que R$ 1.500 seriam de custos fixos, né, deixei aqui um percentual de 60% para custos fixos. Lazer e prazeres, que seriam os custos não essenciais, deixei um valor de 30%, que você teria ali um valor de R$ 750 para utilizar, e de investimento ali 10%, que seria 250.
Lembrando, como eu falei para vocês lá no início, se for uma pessoa solteira, esse valor fica muito mais tranquilo para fazer. A gente sabe que hoje existem muitas famílias brasileiras também que vivem ali com 2 ou 3 pessoas a mais e o valor de renda é somente esse dos 2.500. A gente sabe que é bem difícil isso e eu não estou contando com esse valor aqui nesse vídeo. E sim aqui para uma pessoa solteira ou se você é casado, junto com o seu cônjuge você vai juntar, então não seria 2.500, seria uma média ali de 4 a 5 mil reais que vocês teriam entre vocês dois juntos e mais seus filhos, caso vocês tiverem. Por que eu falo isso? Porque quando eu era solteiro lá atrás, o meu salário não era nem perto disso, mas eu conseguia sobreviver com o meu salário e eu já fazia também as minhas continhas e também já tinha ali um valorzinho que eu guardava. Lógico que na época eu não investia porque eu não conhecia, né, isso sobre investimentos, mas eu sempre tive essa mania de poupar, né? Eu sempre tive esse hábito de guardar um pouquinho de dinheiro porque eu sempre soube que o meu futuro sempre seria incerto. Vai que acontecesse alguma coisa, eu teria um dinheiro ali para utilizar. Então nessa simulação aqui que eu estou utilizando seria ou para uma pessoa solteira que recebe esses 2.500 ou se você é casado, junte o valor do seu cônjuge para poder aumentar um pouco mais e você vai ter ideia de como que vai funcionar essa simples planilha aqui que vai te dar um norte para daqui para frente para você conseguir se organizar financeiramente de uma melhor maneira e não criar mais dívidas. Mas vamos lá. Bom, então você entendeu aqui então que aqui você teria esse valor de renda de 2.500 e aqui os seus custos fixos, lazeres, prazeres e investimento. Então, utilizando agora essa planilha para ficar de maneira mais simples para você entender, aqui nós temos a renda de R$ 2.500, sendo que você vai dividir 60% da sua renda nos custos essenciais, que são seus custos fixos, que você precisa para sobreviver. E aqui 30% dos seus custos não essenciais, que seriam os seus lazeres e prazeres. E 10% dos seus investimentos. Você vê que aqui ele já dá o cálculo do que você pode gastar. Aí vamos supor lá, uma pessoa solteira aí gasta, sei lá, em média, R$ 100 de conta de luz, uns R$ 100 também de conta de água, que eu acho que deve dar menos, mas eu tô só fazendo suposições aqui. Aí aqui no telefone tem um custo aí, sei lá, de R$ 50 de uma linha telefônica aí do plano controle e R$ 100 de internet, certo? Então aqui a gente já viu que a pessoa já teve aí um custo de R$ 350. Ela mora de aluguel, então ela paga ali em torno de R$ 700 a R$ 800 de aluguel, vamos supor aqui R$ 750. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas esse valor de R$ 750 é muito baixo. Gente, uma pessoa que recebe R$ 2.500, ela não pode ter um aluguel tão caro, né? Vai morar num lugar bom, né? Também não vai ter um melhor apartamento para se morar, mas é porque ela também não pode colocar muito mais do que 30% da renda dela para poder pagar esse aluguel, né? Então a gente também tem que ter ciente disso. Então, seguindo ali, um aluguel de R$ 750 e aí no mercado, né, essa pessoa aí vai gastar no mês aí em torno de R$ 400. De novo, estamos falando de uma pessoa solteira e eu acredito que R$ 400 hoje a gente sabe que é um pouco apertado aí para ir para o mercado, mas dá para fazer. Ah, mas essa maneira é muito difícil de fazer. Bom, a gente sabe, né? Eu não tô dizendo que isso daqui seria simples, mas é a maneira que seria o ideal para que a gente consiga organizar para ver o que a gente pode ajustar daqui para frente, mas vamos seguindo ali. Então a gente olhando aqui, depois vai ter os custos não essenciais, que daí tem um cartão de lojas ali que pode utilizar, que eu sei que você gosta de fazer uma comprinha na Renner lá, tem um carnezinho aí de R$ 150 para pagar, né? Então depois a gente tem ali a parte de lazeres, a pessoa gosta de passear no shopping, tudo mais, passeio. Vamos dizer que aqui ela gasta uns R$ 200 de passeio no shopping, aí streaming, a pessoa aqui também ela é um pouquinho mais, né, conservadora, então ela não tem streams porque ela já tem internet e assiste as coisas no YouTube. E aqui em lanches no mês, aqui vamos supor aí que a pessoa também gosta aí, né, de ter um conforto aí nos finais de semana e gasta aí R$ 200 de lanche. Veja que aqui já deu 550, sobrou R$ 200, que daqui um pouco pode vir a complementar essa renda aqui em cima. Aí para investimentos, ela já é uma pessoa que já sabe que com R$ 250 aqui ela já tem que começar a fazer os investimentos dela. Vamos supor que ela já tem uma reserva de emergência. Então ela vai utilizar aqui R$ 100 na renda fixa e vai colocar os outros 150 aqui na renda variável, né? Geralmente vai começar lá com os fundos imobiliários, que são mais simples e ainda te trazem um retorno aí de dividendos mensais. Isso daqui seria algo que eu estou trazendo para vocês de maneira lúdica, né, gente? De como que você pode fazer. Seu salário pode ser maior que isso daqui, seu salário pode ser menor, mas de uma maneira mais tranquila para uma organização, né? Vamos usando esses valores aqui para que você entenda como que você faz para não adquirir dívidas e que também você consiga começar a investir para pensar no seu futuro. Mesmo com pouco você vê que dá para fazer. A gente sabe, novamente, esse valor de salário é um salário que se for para uma família, ele fica difícil sim. Porque imagina, eu sou casado, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos recebendo R$ 2.500, cara, tava ferrado, porque não dá. O meu custo é muito alto, porque não sou só eu. A minha esposa trabalha, então eu poderia juntar a renda dela com a minha e aqui a gente já teria um salário um pouco melhor, que é isso que você deve fazer caso você seja casado e ainda tenha como salário esse valor aqui, junto com o da sua esposa ou do seu esposo, e você consegue aumentar um pouco mais a sua renda
renda, organize, porque você vai ver que no fundo você consegue, né, conseguir ter uma organização melhor e você não vai contrair dívidas com isso. Ah, Anderson, mas eu já tenho dívidas. Se você já tem dívidas, a gente vem aqui para a planilha e faz o seguinte. Vamos supor então que você já tem uma dívida, né? Então aqui a gente vai colocar que você vai querer quitar essa sua dívida. Então aqui nesses valores de não essenciais, vai ser os valores onde você vai ter que tirar fora. Você vai ter que parar de fazer compra de cartãozinho, você vai ter que dar uma segurada no seu passeio e vai pagar o valor da sua dívida. Vamos utilizar aqui como se fosse assim, ó. Aqui em vez de cartão vai ser a sua dívida que você tem. E aí você fez lá em parcelas e você parcelou em R$350. Então o valor da sua dívida vai estar entrando aqui dentro desse custo. Na verdade ele passa a ser essencial, né? Porque você tem que pagar sua dívida. Mas eu vou deixar aqui nessa parte só para você ver. Ó. Ainda teria ali R$200 ainda para você utilizar. Então, de repente, aqui o seu passeio com a família você ainda consegue fazer ali dos R$200. Mas e aí? Beleza. Já sabemos como vamos fazer, já tá tudo divididinho aqui. Isso daqui neste valor. Anderson, mesmo assim ficou apertado. Por quê? Porque eu ainda pago o meu condomínio, que é R$150 mensais. Ixi, daí estourou, né? Já estourou R$150 ali. Ah, Anderson, e outra? Aqui eu tenho o meu plano de streaming que custa R$100. Beleza, estourou de novo. Então o que você vai fazer nesse caso? Você teria que vir aqui, cortar o seu plano de streaming, que você não vai poder fazer mais, e aí aqui no seu passeio eu já também diminuiria esse valor. E aí com isso no final você conseguiria fechar, porque aqui seria 1.650, aqui seria 650 e aqui 250. Você ainda está com uma dívida aqui ainda para você mesmo de R$50. Nesse caso, você poderia mexer aqui. O que eu daria de dica para você? Eu particularmente acho que nesse caso, se você tem uma dívida, você tem que quitar essa sua dívida primeiro. Então eu mexeria na linha dos investimentos, eu diminuiria ela um pouco e começaria primeiro a quitar a minha dívida para depois começar a investir. Por quê? Porque a gente sabe que os juros de investimento, além de ele ser bom, lógico que hoje a gente tem aí uma Selic a 13,25, a gente sabe que paga bem, ele não se compara aos juros da sua dívida. Então lá na frente, se você se apertar e em vez de dizer, não vou pagar minha dívida e vou investir, você está errado. É melhor você pagar a sua dívida e depois começar a investir, porque isso vai te trazer um bem melhor lá na frente. Porque os juros da dívida ele é muito maior do que os juros do investimento que você vai receber. Então vamos lá para a planilha. Então, nesse caso aqui, eu diminuiria aqui e faria um investimento apenas de R$100 de repente e botaria esses 50 aqui para a parte lá para poder quitar a minha dívida e tá tudo dentro. Mas o que seria o melhor de tudo nesses cenários? O melhor cenário aqui seria a mesma coisa que eu fiz lá atrás, né? Eu comecei a investir muito mais em conhecimento para mim, para poder desenvolver mais o meu profissional e eu vir a ganhar mais na minha empresa, né? Ganhando cargos aí, tendo mais responsabilidades e podendo aumentar a minha renda. Isso foi o que eu fiz lá atrás, antes mesmo de começar a investir. Então eu acredito sim que você, né, mesmo que você tenha um salário baixo, você tem que cada vez mais se qualificar como profissional, tentar estar mais apto ao mercado de trabalho para que você consiga ser ali, né, enxergado até mesmo pela sua empresa, para que eles venham e te valorizam cada vez mais, porque assim você aumenta a sua renda e isso vai conseguir te ajudar cada vez mais a desafogar ali em dívidas ou nos seus custos, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade, até para que você consiga investir de uma maneira mais tranquila, né, e que vai te trazer aí um bom retorno, não só lá na frente, como um bom retorno no hoje também. Então essa é uma das melhores maneiras que tem é você aumentar a sua renda. Tá bom, Anderson, mas eu já tentei lá no meu emprego, não estou conseguindo. Cara, vá para o mercado de trabalho, se coloque sempre à disposição do mercado, faça um perfil no LinkedIn, caso você não tenha, né, estando com um perfil no LinkedIn lá, atualize, coloque essas qualificações. Sempre tem algumas empresas que estão procurando aí novos funcionários, novos colaboradores e eles garimpam muito lá no LinkedIn também. Por que eu falo isso? Porque mesmo hoje eu estando trabalhando, o meu perfil do LinkedIn ele ainda fica lá aberto. E mesmo ainda hoje eu recebo ainda convite de algumas empresas para participar de alguns processos seletivos ou querem querem entrar em contato para uma conversa, fazer uma entrevista, e eu sempre estou aberto para o mercado para entender como é que está. Até para mim poder me valorizar como profissional, né? Porque daí eu já deixo a minha empresa já ciente que, estão me assediando, né? Estão vendo o profissional que eu sou e estão querendo me levar. Me ajudou muito lá no passado e continua me ajudando até os dias de hoje. E depois aquilo que eu falo para você, você também pode estar gerando uma renda extra.
Para isso, tem que ver muito aquilo que são as suas aptidões, o que você gosta de fazer, que você pode transformar em renda extra. Existem pessoas que gostam de trabalhar com vendas, então vai vender, né, cosmético, vai vender brigadeiro, vai vender bolo. Cara, vai fazer alguma coisa a mais para aumentar a sua renda. Mas eu não sou o cara que vai vir aqui e vai falar para você, você tem que fazer renda extra dessa maneira que dá, vai pro sinal vender bala. Não, vai fazer aquilo que você acha que é melhor para você. Até porque eu não faço isso, então não vou estar te dizendo o que você tem que fazer. A minha maneira de ganhar uma renda extra é sim investindo e recebendo meus dividendos, né? Muitas vezes também eu dou algumas aulas para as pessoas que não sabem nada de educação financeira, me procuram também, eu dou algumas aulas e também tiro uma renda extra nisso. Então é a maneira que eu tenho de conseguir receber um extra a mais também para colocar dentro da minha renda. O meu salário não é um salário ruim, né? Eu sou ciente disso, lógico que eu queria ganhar mais, como todo mundo, mas o meu salário não é um salário ruim, porém eu vivo muito abaixo do valor do meu salário, então eu invisto muito pesado com o valor do meu salário também nos meus aportes. E assim como eu lá atrás também não sabia nada, né? Ao longo do tempo eu fui aprendendo e hoje eu trago aqui para você aqui para poder compartilhar esse conhecimento para que você também consiga dar bons passos aí na sua vida, né, rumo ao sucesso financeiro, tendo uma boa educação aí, podendo transmitir isso para outras pessoas também, principalmente para os que estão dentro da sua família e dentro da sua casa, porque assim a gente vai aumentando um pouco dessa cultura, que infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura muito boa de educação financeira. Bom, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão no coração de vocês, e aí você já sabe, meu nome é Anderson Nascimento, e aqui o papo é finança.